Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Meus cumprimentos a todos e a todas. Meu nome é Rafael Ferreira Costa, sou doutor em História pela Universidade Federal de Pelotas e venho desenvolvendo pesquisas voltadas para a história da arte no período moderno e no período colonial brasileiro. Hoje apresento Da Vila à Casa Grande, a arquitetura rural pernambucana como marco de poder das elites açucareiras coloniais entre os séculos XVI e XVIII. O objetivo deste trabalho é analisar a arquitetura rural pernambucana, marcada pela produção açucareira que colocou a capitania portuguesa no mercado internacional. Tal dimensão econômica é vista no crescente número de engenhos por todo o estado, que chega a contar com 246 exemplares no século XVIII. Isso se tornou possível pela qualidade do solo de Massapê e a grande quantidade de rios que percorrem Pernambuco, favorecendo o crescimento da cana-de-açúcar e facilitando a produção local. A Casa Grande faz parte do conjunto edificado com função habitacional dos engenhos, dividindo espaço com outras construções, como a capela, a casa do feitor e a senzala. O primeiro caso atendia às demandas religiosas dos moradores locais, que, pela distância até as igrejas das vilas, optavam por realizar suas atividades cerimoniais diárias nas capelas. A casa do feitor abrigava os funcionários livres que auxiliavam na gestão dos engenhos, enquanto a senzala era o espaço de reclusão das pessoas negras escravizadas que eram utilizadas no trabalho braçal das colheitas e produção de açúcar. Próximo aos rios e às plantações estavam as casas de engenhos, as olarias e as cocheiras, onde eram produzidos o açúcar e os materiais construtivos, além de abrigar os animais, no último caso. A sua estrutura arquitetônica sofreu consideráveis alterações ao longo dos séculos, e o estudo do arquiteto Geraldo Gomes, intitulado Engenho e Arquitetura, foi fundamental para estabelecer as bases e categorização desses edifícios. Publicada em 2006, a obra subdivide em 8 tipologias diferentes, e 3 desses exemplos foram enquadrados no período colonial, sendo eles a Casa Nortenha, o Solar e o Sobrado sobre Arcada. Apenas a casa nortenha já era encontrada em Pernambuco durante o século XVI, enquanto as demais surgem entre os 600 e os 700. Já no século XIX, surgem os bangalôs, os falsos bangalôs, os bangalôs com porão, os chalés e casas com pátio interno, mas perduram exemplares classificados como solares. Podemos apontar o exemplo do solar de Souza Leão, localizado no Engenho Moreno e pertencente ao barão Antônio de Souza Leão. O edifício do século XIX assume uma planta retangular, telhado em 4 águas, 2 pavimentos simetricamente distribuídos entre suas portas e vãos de iluminação. Mas nem sempre as casas grandes possuíram esse nível de nobilitação. As primeiras casas grandes, ou vivendas como eram conhecidas, foram classificadas como casas nortenhas, pelas suas similaridades com a arquitetura vernacular encontrada em abundância no norte de Portugal. Esses edifícios representam a absorção das técnicas construtivas portuguesas com as matérias-primas encontradas no litoral brasileiro. Enquanto em Portugal encontramos o xisto e o granito, no Brasil os materiais predominantes eram a madeira e a argila, com o uso do adobe e o pau a pique no revestimento das paredes. Essas soluções atendiam às demandas locais diante do calor e da umidade pernambucana, o que justifica a recorrência de alpendres que contornavam parte das habitações no primeiro piso. Ao térreo eram reservados ao armazenamento de produtos e abrigos para animais. Uma escada logo abaixo do alpendre servia de acesso aos 2 pavimentos. Nesse primeiro exemplo, vemos uma das pinturas do holandês Frans Post,
cuja estadia em Pernambuco ocorreu em 1645, quando acompanhou a comitiva de humanistas do conde João Maurício de Nassau. Suas obras são um dos poucos registros visuais sobre a arquitetura colonial brasileira e serviu de base para Geraldo Gomes identificar algumas das tipologias adotadas em suas pesquisas. A pintura em questão, além de mostrar um pouco da vida social, aponta para a referida casa nortenha, com os dois pavimentos, o alpendre com a escadaria logo abaixo. O segundo exemplo fica por conta dessa pintura de 1651 de Franz Post, que mostra dois novos aspectos. O primeiro é o fechamento do pavimento térreo com madeiras, restringindo o acesso ao interior do edifício. A segunda e mais marcante característica é a torre com 3 pavimentos localizada próxima ao conjunto habitacional. As torres evidenciam outra dimensão funcional desses edifícios nos espaços rurais brasileiros: a necessidade de defesa e controle da fazenda. É difundida a utilidade das torres como parte do equipamento militar em diversas culturas pelo mundo, muitas vezes estando acoplada às cercas de castelos medievais. Esses prolongamentos verticalizados garantiam a visibilidade privilegiada do entorno, dificultavam o acesso de quem estivesse abaixo e garantia maior proteção aos habitantes. Essa função também justifica que, em muitos casos, as vivendas fossem erguidas em elevações. No contexto europeu, observamos como as torres passam a assumir funções habitacionais, levando ao surgimento das torres de menagem e das casas-torres como espaços defensivos, cujo interior poderia servir de dormitório, em casos sazonais ou mesmo moradias fixas. Em Portugal, temos a Torre da Quintela, em Vila Real, e a Torre de Dornelas, em Amarantes. Mas também encontramos comportamentos similares em torres espanholas, irlandesas, alemãs, holandesas e mesmo italianas, sendo muito recorrentes nos edifícios públicos e privados da Toscana, como as vilas mediceias Cafaggiolo e de Trebbio, pertencentes à rica família Medici. Ou seja, a arquitetura pernambucana absorveu essas estruturas construtivas e fez surgir fortalezas no meio rural. A partir do século XVII, a necessidade de materiais mais resistentes se aliou com novas tendências arquitetônicas, originando os solares. Geraldo Gomes justifica essa terminologia por sua semelhança com as casas rurais e urbanas de todo Portugal e não somente de uma região daquele país, mas tal argumento se mostra insuficiente. Nos estudos de Cláudio Andrade e de Leonardo Castriota sobre os solares ludovicienses de São Luís do Maranhão, publicado em 2023, encontramos uma lógica mais coerente. Citando o historiador e ilustrador José Walsh Rodrigues, em sua obra Documentário Arquitetônico, a designação solar derivaria do imaginário popular de nobilitação das casas urbanas e serviu de base para que pesquisadores do século XX os qualificassem desse modo no momento em que os edifícios brasileiros passaram a ser patrimonializados. Outro aspecto presente nesses solares é a reformulação dos alpendres, que recuam em relação à fachada e foram adoçados ao corpo do edifício. Assim, surgem varandas e, posteriormente, as loggia, ou seja, galerias e varandas separando o interior do exterior por arcadas de volta perfeita. Em geral, eram colocadas no piso térreo, mas a pintura de Franz Post da década de 1660 evidencia o uso no primeiro piso também. Tal técnica tem sua origem nas vilas e palácios italianos renascentistas, como soluções construtivas para as intempéries climáticas. No contexto urbano, poderíamos destacar a Vila Farnesina e as loggia do Vaticano, onde Rafael Sanzio pintou os aposentos do Palácio Apostólico. Mas, no contexto rural, são as vilas Médici de Careggi, de Poggio e de Icaiano e de Camuliano que se destacam pelas diferentes adaptações das loggia, sendo o primeiro localizado numa extremidade do edifício, enquanto o segundo abaixo do alpendre da vila,
e o último, uma varanda de entrada ao primeiro pavimento. Essas logge evidenciam o gosto pela arquitetura italiana durante o século XVI em Portugal, exemplificada na Quinta da Bacalhoa, que apresenta duas logge junto ao espelho d'água. A estrutura foi construída a pedido de Brás de Albuquerque em 1582, para fins recreativos, aspecto que também poderia ser adotado em Pernambuco, levando em consideração que essas loggia permitiam proteger os habitantes das chuvas, aliviar o calor do verão e servir de contato seguro entre a vida privada e a vida pública. Podemos então finalizar esta apresentação reforçando o discurso apontado pelo historiador Carlos Lemos em 1972, quando afirmou que essas casas grandes denunciam desde logo a posição social do proprietário e seus cabedais, pois quem ali residia detinha poder econômico na região e isso se externalizava através de recursos de nobilitação arquitetônica desses edifícios. A torre hierarquizava esse controle sobre o engenho, enquanto as loggia atendiam aos interesses pela adequação às necessidades diárias dos seus habitantes às linguagens europeias e, aos olhos daquelas elites rurais coloniais, da civilização. Muito obrigado por acompanharem esta apresentação e fiquem aqui com algumas das obras de base utilizadas neste estudo. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Patrimônio, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.